Programa Maturidade no Ar. Oferecimento Atabaque Turismo. Personalizada na pessoa idosa. 71999931174. Sindicefaz. Desenvolvendo políticas e ações inclusivas para valorização ao idoso. O MK Estúdio de Beleza em Itapuã. 71992702276. Eduartes Gráfica. 71994118028. E redescubra os melhores sons. Fonomed, aparelhos auditivos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao programa Maturidade no Ar. Hoje é sábado, hoje é dia de alegria. Olha, por que na maturidade falamos tão pouco sobre sexualidade e sexo? Olha, tudo isso e muito mais agora. Maturidade no Ar. Sexualidade na maturidade. Olha, hoje o tema está ardente, está picante, vai vermelhar hoje aqui. Olha, eu estou aqui no palco, ou melhor dizendo, no estúdio, com a nossa convidada Marcela Silva, gerontóloga e professora universitária da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, do curso de Serviço Social. Seja muito bem-vindo, é um prazer imensurável. Já começou bem, né? Comecei bem? Claro, o prazer é o que nos une hoje nessa conversa. Ah, então tá gostoso. Queria dar bom dia a todas e todas, os velhos e velhas da Bahia aqui que acompanham o programa Maturidade no Ar. Parabenizar a Wagner por essa iniciativa, pelo projeto. Ainda bem que a Band acolheu o seu projeto e está aqui dando essa oportunidade para que os velhos e velhas se sintam acolhidos, informados, bem queridos, através das informações das pessoas, né, que já me antecederam aqui falando e eu estou aqui hoje participando junto com vocês. Esse projeto é um projeto de sucesso. Somos pioneiros em trazer a visibilidade da pessoa idosa em uma rede de televisão como a Band. E então, em todas as dimensões, isso que é importante. Isso que é importante, né? Então, nesse momento tão difícil da pandemia, onde o idoso está sendo massacrado, chegamos nós para trazer de uma forma mais suave, mais leve, coisas boas que vocês podem viver nesse ciclo maravilhoso que é a maturidade. Mas olha só, eu estava aqui pensando e veio uma pergunta, pode até parecer bobagem da minha parte, mas é pecado fazer sexo na maturidade? Pecado é não fazer sexo. Ah. Perfeito? O que a gente tem hoje, até por conta do preconceito e de algumas marcas religiosas que embutiram no sexo um problema, né? Então, essa imagem do pecado no sexo, ela é propagada por várias religiões. E isso nos deu grande instrumento para a construção de preconceitos. Então, nós temos preconceitos. O sexo é um tabu. Não é um tabu só para os velhos e velhas. É um tabu para a juventude, é um tabu para as famílias. Raramente você vê as pessoas conversando sobre sexo. E a gente acha que todo velho, quando envelhece, né? Quando chega depois de 60 anos, toda velha depois de 60 anos, ela vira Dona Benta e o velho vira Papai Noel. Entendi. Ou seja, a gente tira o sexo, deixa os velhos assexuados. E isso tem a ver com o nosso temor, com a própria discussão sobre sexo, mas também com um grande desconhecimento do que é o sexo no processo de envelhecer. Então, por que se fala tão pouco da sexualidade na velhice? A gente tem contra nós uma história de não se falar sobre o prazer. Sim. O prazer é um tabu. Por isso que no início você falou, é um prazer estarmos aqui. Eu digo, opa, já começamos bem a conversa. Aliás, comecei bem. Começou bem, começou todo bom. Você começou todo... Eu comecei vermelho já para mostrar minhas intenções. No jeito. Como você disse, você veio para jogo, Então, a gente tem muita dificuldade na nossa sociedade, ainda que machista, de tratar a sexualidade como um fenômeno humano, como uma dimensão humana. A gente ainda acha que o sexo é única e exclusivamente para procriar, e não para dar prazer. É verdade. E aí, quando a gente vai ficando mais velho, e uma série de circunstâncias de nossa vida, inclusive algumas limitações que vão nascendo com o uso contínuo do nosso corpo, a gente tem dificuldades em aceitar as adaptações que são necessárias. Entendi. A gente não faz sexo na terceira idade exatamente igual como a gente faz quando tinha 20 anos de idade. Óbvio. E isso não é ruim. Não quer dizer que esse sexo na terceira idade seja pior, seja de má qualidade, ou nem permita ser feito. Então, temos outras formas, né, que não são as formas
que a gente faz como atleta sexual, quando a Sim, gente claro. é mais, Sim. com uma frequência maior, mas ainda assim é sexo. Mas sempre dizem que a sexualidade na maturidade é diferente. Como assim diferente? Vai ser diferente, Wagner, a depender de cada pessoa. Não é uma regra geral, que é um outro problema que a gente tem quando fala de sexualidade com os velhos e velhas, viu, meus amores? A gente quer fazer uma regra geral, como se a gente fizesse sexo de uma forma única, todo mundo do mesmo jeito. E aí, na terceira idade, se carimba, que eu me lembro, vou contar uma história aqui para vocês. Sai para as senhoras e senhores que estão me ouvindo aí de casa. Eu me lembro quando eu fui fazer uma palestra, eu não gosto muito do termo melhor idade, terceira idade. Eu também não concordo. Eu não gosto. Nós somos velhos. Sim. Nós estamos envelhecendo, esse é o verbo, né? E envelhecer é bom. É um outro ciclo, né? Só envelhece quem está vivo. Exatamente. Quem não vai envelhecer morreu antes. Morreu antes, né? Então, envelhecer, meus amores, é muito bom. Na nossa sociedade, a gente é exigido demais fisicamente. E aí o nosso envelhecimento é muito comprometido. Entendi. O fato de ser comprometido não quer dizer que é ruim. Até porque a cultura do Brasil vem muita questão do corpo. Isso. Essa idolatria que a gente faz hoje, né? De que o corpo bonito é o corpo sarado, eu chamo de pocadinho, ideal, né? Essa loucura que a gente vive hoje, por exemplo, para combater os processos de envelhecimento, que é fazer plástica, alterar seu corpo o tempo inteiro. Sim. Mas os velhos e velhas da pobreza que não têm dinheiro para fazer plástica, como vivem? Exatamente. Né? Então, as rugas, os cabelos brancos são a prova da nossa vida. Então, o nosso processo de envelhecer, ele vem fazendo com que todas as nossas funções vão se adaptando. O sexo na terceira idade, e aprendi isso com um velho numa palestra. Ele me disse, vem cá, quem disse para a senhora que a gente quer só beijinho, abraço e só carinho? A gente também quer fazer aquelas coisas. Quer brincar. Eu nunca mais esqueci isso. Nunca mais esqueci isso. Então, as senhoras e os senhores têm direito a uma vida sexual ativa. Legal. Podem gozar de uma vida sexual ativa. Olha que coisa bacana, gente. Maravilhoso, muito bem colocado. Agora me diga uma coisa, para a família que está assistindo, né? Que impacto isso tem, a questão da sexualidade, o preconceito? Pronto. Esse é um aspecto muito importante da gente abordar, Wagner. Sabe por quê? Eu posso e você não pode. Pois é. A imagem social que se construiu do envelhecimento cria muito problema para algumas dimensões humanas que o velho tem. O sexo é uma dessas. Então, assim, a energia sexual, né, Freud já dizia isso, a energia sexual, ela flui de diversas formas, mas também flui no ato sexual. E isso é um direito da condição humana. Fazer com que a energia da sexualidade flua por várias formas, inclusive o sexo. Exatamente. As famílias não entendem que seus pais... Olha que coisa engraçada. Seus pais fizeram sexo para você nascer. Exatamente. Não associa isso. Eu faço uma brincadeira na faculdade, que é fazer meus alunos fecharem os olhos para mostrar a eles o quanto eles são preconceituosos. Eu falo aos meus alunos, fechem os olhos aí. Imaginem seu pai e sua mãe fazendo sexo. É um constrangimento. E são meninos e meninas de 20, 23, sabem o que é sexo, mas não conseguem imaginar. Aí eu avanço um pouco. Sim. E pergunto, pense aí seu avô e sua avó fazendo sexo. Aí eles falam, ai meu Deus! Eu digo, pois é, mas de onde seus pais vieram? Do laço amoroso e da intimidade sexual de seus pais. Seus avós fizeram sexo para seus pais nascerem, seus pais fizeram sexo para você nascer. Por que é tão difícil a gente aceitar que nossos avós, que nossos mais velhos, tenham interesses sexuais? Então, a gente precisa formar a família para respeitar a dimensão da sexualidade dos velhos e velhas. Dá a impressão de que quando a gente chega na velhice, parece que dá uma pausa. Então, eu estou idoso, então, já que você está falando que é permitido, que não é pecado, qual seria a forma de eu estimular esse lado meu sexual? Né? Eu falo mais do sexo. A sexualidade, do ato em si. Né? Para a gente manter a nossa energia sexual, o ato em si, vivificado, a gente precisa se cuidar. Ótimo. A gente precisa se cuidar. Sim. Perfeito? Então, o envelhecimento, gente, é um processo, é um percurso, não é um momento.
A gente não está adulto, fez 60 anos, ficou velho. E parou tudo. Ponto final. Não é isso. É por isso que a gente julga muito quando a gente vê um senhor de 60 anos, 70 anos, com uma mulher de 40 e de 50, que também é fruto do nosso preconceito. Sim. O contrário também a gente julga muito, né? É verdade. Quando vê uma senhora de 60 anos, de 70, com um menininho de Mais 30, jovem. 40, e aí vem aquelas frases preconceituosas, leitinho, tá interessada no dinheiro dela, né? Isso são expressões do nosso grande preconceito em relação à sexualidade. Então, para eu manter da melhor forma possível a minha energia sexual, anota aí, eu preciso me cuidar. Mas não é me cuidar depois que eu me aposentar, não, viu? É me cuidar antes. Me amar antes. Se cuidar é a expressão do autossexo, vamos dizer assim. Nós vamos aqui entrar rapidinho no break, mas volto já, porque o assunto tá, maravilhoso. Há 10 anos no mercado, a Atabaque Turismo Personalizado oferece um serviço de viagens especializado em atender ao público da pessoa idosa. Viagens nacionais e internacionais, sempre acompanhados de agentes especializados. Atabaque Turismo Personalizado. Entre em contato conosco, 71999931174. www.atabaquetour.com. Atabaque Turismo Personalizado. O Sindicefaz tem uma base de associados de servidores da Secretaria da Fazenda Estadual com média de idade acima dos 55 anos. É um público que demanda uma atenção especial por parte da entidade. Primeiro sindicato de fazendários do país a criar um departamento de aposentados e pensionistas, o Sindicefaz desenvolve políticas e ações inclusivas de valorização e pertencimento do segmento. Sindicefaz. Seja qual for a peça gráfica, placa de sinalização, adesivos de chão, adesivos para embalagens, adesivos para para-choque, rótulos, tag, banner, faixas, plastificação ou cartão de visita, pode confiar. A gente imprime. Contamos com uma estrutura com tecnologia digital para atender a sua demanda com o máximo de qualidade e rapidez. Eduartes Gráfica. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 71994118028. Conforto, espaço e muito requinte para você que gosta de cuidar do seu corpo. O Estúdio de Beleza MK está de portas abertas, seguindo todas as recomendações de segurança. Manicure, pedicure, luzes, escova mega hair, depilação, drenagem linfática, limpeza de pele, entre outros serviços. Amplo estacionamento e com espaço kids. Venha para o Estúdio de Beleza MK Shopping do Farol, em Itapuã, 71992702276. Estamos de volta com o programa Maturidade no Ar e hoje nós estamos falando sobre sexualidade na maturidade. Eu estou aqui, morrendo de calor porque o negócio tá quente, viu? Mas olha, no primeiro bloco a gente não pôde chamar o telespectador porque tá bombando esse programa hoje. Então vamos ouvir agora nosso telespectador. Vamos lá. Meu nome é José Santana, eu tenho 67 anos e sou professor aposentado. Em primeira mão, eu quero agradecer a Wagner Greenhal e a professora Marcela Silva pelo programa e por abordar um tema que é muito tabu na sociedade. O meu questionamento vai no seguinte sentido: nessa sociedade machista, patriarcal, machista que a gente vive, o homem se coloca como superior à mulher.
E em termos sexuais, essa colocação do homem, em geral, né, vai no sentido de que ele deve ser um recordista sexual, uma espécie assim de superatleta nessa área. E eu gostaria que vocês abordassem aí o custo para a saúde mental do idoso, ter esse confronto entre manter essa condição, ou pelo menos essa fala, esse discurso de atleta sexual, confrontado com o declínio do vigor físico que a idade traz. José Santana, querido, muito obrigada, viu, por sua pergunta, foi muito boa. Tem muitas variáveis aí na questão que você trouxe para a gente, mas eu acho que a mais importante é a gente discutir essa questão do desempenho sexual para os homens na terceira idade. Você bem colocou, a nossa natureza histórica patriarcal sobrecarrega muito os homens com a importância, né, do desempenho sexual. Então, quando a gente vai envelhecendo, o desempenho sexual pode não se manter igual, que é natural e vai depender do ritmo de vida de cada um. O idoso, ele realmente pode se sentir acuado e até deprimido por não corresponder à mesma forma agora no processo de envelhecer, quando ele era mais novo. Então, essa dificuldade de se adaptar pode sim interferir na saúde mental dos velhos, principalmente na nossa cultura, em que os homens falam muito pouco sobre sexo, sobre como eles se sentem, sobre o que está acontecendo com eles. Então, é muito importante isso que você perguntou. Aos homens em processo de envelhecimento e aqueles que a sociedade já carimbou, que já são velhos, por favor, se atentem. Vejam as suas condições físicas. Tomem cuidado em perseguir um modelo que já não mais se adapta à sua condição agora. Nenhum de nós tem o desempenho sexual hoje que nós tínhamos quando tínhamos 20 anos. E isso não é doença, isso não é demérito, e isso não é uma coisa ruim. É um processo natural. É o processo da nossa condição de envelhecer. O que a gente precisa? Também os homens. Tomar cuidado com os recursos extras para atividade sexual sem orientação médica. Isso tem a ver, José Santana, com esse peso que cai sobre os ombros dos homens de serem sempre os mais potentes o tempo inteiro. Então, vamos aproveitar, né, a dar essa mensagem para os homens que estão velhos ou em processo de envelhecimento. Cuidado com essa prisão que colocaram para vocês. Tenham a atividade sexual de vocês, conheçam seu corpo nesse momento, nessa fase em que vocês estão e façam as adaptações necessárias para que vocês possam ser felizes. Tendo alguma dificuldade em se adaptar nesse momento, procure uma orientação médica, procure um suporte, abram o coração e a boca para dizer o que está acontecendo e aí poder receber o cuidado necessário, tá bom? Excelente a colocação de José, parabéns pela participação. E isso afeta muito aos homens também, né? Sim. Mais aos homens até. O peso social, né? Peso que os homens social. têm. Olha, temos mais gente aqui na tela, vamos lá? Bom dia. Agradeço à Band TV pelo programa Maturidade no Ar. Parabenizo o apresentador Wagner Grenal e a professora Marcela Marri pelo tema. Eu sou Maria Amélia Portela, tenho 75 anos, tenho formação em Letras e Serviço Social, pós-graduação em Gestão de Pessoas e Relacionamentos Humanos, estou na segunda pós-graduação, Serviço Social no Sistema Sócio-Jurídico. Eu foquei na primeira pergunta, por que as pessoas na melhor idade, ou seja, no vulgar, as pessoas velhas não podem manter sua atitude sexual? O sexo em qualquer idade não é vergonha. É um prazer biológico da ciência. Portanto, as pessoas que cultivam esse achismo não estão se preparando para o futuro. Porque todas as fases dos nossos desejos fazem parte do nosso ser, do nosso cotidiano. Quem eu sou,
porque sou o que eu quero ser. Eu não acho vergonha, não. E sim, para mim é uma complementação do amor, do respeito, do carinho e muito mais. Eu que o diga, eu casei com uma pessoa idosa, 18 anos mais velha do que eu. Nós tivemos um amor lindo, de respeito e tudo isso. Então, vergonha é não saber respeitar as pessoas em quaisquer idades e atitudes. Vamos pensar nisso de uma forma melhor. Marcelo, o que você diz sobre esse achismo, que é falta de vergonha? Maria Amélia, minha querida, obrigada, viu, por sua questão. Parabéns pela história que você trouxe, a sua trajetória com seu marido. O bom de envelhecer também é ter essas histórias para contar, é ter esses depoimentos para dar, é ter esses testemunhos para dar. O que você fala é verdade, a gente tem muito achismo no que se refere à condição de envelhecimento e mais achismo ainda quando a gente se refere à sexualidade. Mas um ponto importante que você traz na sua fala que eu acho bom destacar. Nós temos várias formas de expressão de carinho, que também são formas de expressão da sexualidade. Com certeza. E uma coisa preciosa do seu depoimento é a diferença de idade que você tinha, né, do seu marido. Eu imagino quanto preconceito você não passou para construir essa história de amor e de sexo com seu esposo. Então, nós precisamos combater qualquer tipo de achismo, porque a semente do preconceito está no eu acho. Também acho. Está no eu acho, beleza? Eu também acho. Vamos lá, tem mais gente aqui, vamos ouvir. Bom dia, doutora, Wagner e a todos. Meu nome é Valnice Quirino, idosa, professora aposentada. Wagner, somos agradecidos exatamente pela programação que você faz aos sábados pelas manhãs, pela Band, o que só nos faz bem. A sexualidade não é uma coisa exclusiva dos mais jovens. E sendo assim, pergunto, qual a queixa mais frequente das pessoas idosas em relação às mudanças do corpo? Que pergunta bacana, Valnice, querido. Muito obrigada, viu? E o bom da sua questão é que a gente não pensa nesses detalhes que você trouxe para a gente falar. Então, o corpo que envelhece, ele sofre adaptações para poder continuar o processo histórico dele. Então, o que acontece na sexualidade com o corpo feminino, por exemplo, né? A lubrificação da mulher diminui. Então, por isso que a gente diz que as mulheres, quando forem às suas consultas, lá com ginecologistas, falar, estou com a lubrificação diminuída, como faz? Tem recursos para que isso ocorra. A mulher não precisa deixar de ter a atividade sexual dela só porque ela está com uma baixa lubrificação. E na questão da mulher, a questão hormonal nossa é muito mais confusa do que é com os homens. Então, fazer sempre uma avaliação, perfeito? A libido pode diminuir um pouco, pode, não é regra. Não é regra você perder a sua libido, não é. Então, tomem cuidado para que a pressão social não leve vocês a não ter, vocês mulheres, a não ter a atividade sexual que você tem vontade. E com pequenos artifícios físicos, né? Então, um gel que ajude, né? Alguns exercícios que fortaleçam, algum medicamento que possa lhe dar vitalidade. Vai contribuir para que você possa desenvolver e expressar o seu desejo sexual. Mudanças no corpo físico tem. Nenhuma delas, por si só, é um carimbo para você não fazer a sua atividade sexual ou viver plenamente a sua sexualidade. Pronto, tá dito. Então vamos nessa. Olha, tá congestionado, viu, gente? Mais telespectador aqui. Olá, meu nome é Maíra Virgínia Seste Paz. Eu sou gaúcha, moro em Lauro de Freitas, Bahia, sou professora, estou aposentada, formada em letras, com pós-graduação em marketing. Wagner, eu gostaria muito de te parabenizar pelo programa Maturidade no Ar. Ele dá a visibilidade que o idoso merece e o carinho que tu tratas os temas que tu apresentas, o cuidado que tu tens em convidar os especialistas, esses assuntos muito pertinentes a todos os idosos, é encantador e enche as pessoas de alegria, de esperança e eleva a autoestima. Parabéns! Agora eu queria perguntar à gerontóloga Marcela. Marcela, na juventude e na fase adulta, a sexualidade é motivo de alegria para todos nós.
como devemos encarar a sexualidade na terceira idade e na velhice. Um abraço a todos. Obrigada e parabéns. Maíra, minha querida, obrigada, viu, por sua questão. A gente tem que viver a sexualidade com alegria em todas as fases da vida. Em todas as fases da vida. O que a gente precisa entender são as adaptações que o nosso corpo vai fazendo no transcorrer de nossa vida. Só para dar uma coisa que é meio óbvia e a gente não conversa. Sim, né? claro. Quando a gente está se desenvolvendo, de ser criança até chegar em adolescente, nós fazemos coisas como adolescentes que o nosso corpo não suportaria se a gente fosse criança. Quando a gente chega adulto jovem, a mesma coisa. A gente tem uma pujança, uma força, Sim. uma energia que a gente não tinha antes. E isso se mantém durante certo tempo. A depender de como a gente trate a nossa alimentação, a nossa cabeça, o nosso relacionamento com o outro, conforme a gente se alimente, né? Porque a sexualidade não está no corpo, ela se expressa através do Sim. corpo, né? O sexo, o tesão, não está na genitália, ela se expressa através da genitália. Então, a sexualidade, ela também tem que ser vivida com alegria. O que é que nos atrapalha, Maíra? Nos atrapalha uma pressão social que é expressa na nossa família, na nossa rede de amigos, que espera que quando a gente faça 60 anos, como eu disse no início, a gente vire Dona Benta. Com certeza. E os nossos parceiros virem todos Papai Noéis assexuados. Isso nos atrapalha. Por isso que é importante espaços como esse do projeto do Maturidade no Ar, para a gente começar a tocar nesses preconceitos. É muito difícil a gente oferecer uma velhice melhor. E aí eu falo, viu, Wagner? Eu estou aqui investindo no meu envelhecimento. Beleza? Sou gerontóloga em causa própria. Eu quero, quando chegar aos 60 anos, estou perto disso, que as pessoas na rua, vendo a minha atividade da sexualidade expressa, seja um exemplo, e possam acolher. Que a gente tenha daqui 10 anos menos preconceito. E não precisa censurar também. Né? Isso. Porque esse é o grande problema que a gente passa. A gente precisa aprender, a nossa vida, infelizmente, não foi recheada de exercícios de respeito. Verdade. Eu posso não concordar com você, eu posso não gostar de você, mas isso não me dá o direito de não te respeitar. Suas considerações finais, eu agradeço desde já. Wagner, eu queria agradecer a oportunidade. Realmente tem muita coisa para a gente falar. Mas o importante é que a gente garanta esse espaço. O espaço do projeto Maturidade no Ar, ele precisa ser garantido para que outras pessoas possam vir trazer mais informações. Sim. Vocês, velhos e velhas que estão aí acompanhando a gente, vocês familiares desses velhos e velhas, vocês profissionais das mais diversas áreas, por favor, não invisibilizem a sexualidade da pessoa idosa. A gente precisa respeitar a sexualidade da pessoa idosa, para que os velhos e velhas também tenham conforto, para que possam também respeitar a sua expressão de sexualidade. Agradecer a oportunidade de estar aqui, parabenizar o projeto, dizer para a Band que mantenha, que bote esse projeto para falar em outros... Nível nacional. E falar, e aparecendo em outros turnos, para que pessoas possam acompanhar isso e que essas pérolas que você está construindo aqui de debate com os profissionais que vêm possam ser compartilhados, né, através das outras mídias, para que o maior número de pessoas possa acessar, compartilhar, entender. Não precisa concordar, só precisa ouvir um pouco e começar a conversar em sua casa, já ajuda bastante. Então, muito obrigada pelo convite, espero ter contribuído de alguma forma. E a gente lá da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia também está à sua disposição. Um abraço para o pessoal da Universidade O Grupo de Federal. Trabalho Trabalho de Envelhecimento Populacional e de Serviço Social e Educação também está à sua disposição. E continue. A gente precisa ter espaços, tempo, né, para dar visibilidade a esse grupo de pessoas que já doou a vida deles para nós. E precisam desfrutar. Isso. Olha, a gente vai ficar por aqui hoje, mas o programa está assim delicioso. Eu vou dizer a você, olha, eu estou tão quente aqui que você não quer nem imaginar. Então eu vou dizer o seguinte, eu vou terminar com um beijo ardente para você e aquele abraço caliente. Até o próximo sábado, Maturidade no Ar, aqui na Band TV. Um beijo, tchau e até lá.